Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Já estive pela manhã, já falamos hoje pela manhã aqui. E à noite o pastor falou: junta aí a família com o Rodrigo, né? E façam aí o louvor todos. Eu ministrei louvor durante muitos anos, fui ministro de música da Igreja Batista Vitória, lá em Maringá, e deixei a igreja para assumir o ministério pastoral. E no meu culto de despedida eu ministrei o louvor, né? Foi minha despedida também. Mas vez que outra a gente ministra o louvor, né? E a gente canta louvores ao nosso Deus que edifica a igreja e glorifica o nome do Senhor, não é verdade? Eu estou muito feliz de estar aqui. E, gente, eu cantei com dificuldade porque eu fui tão bem tratado aqui nesse final de semana. Se fosse você que nos visita aqui nessa noite, que é aqui de Curitiba, se eu fosse você, eu consideraria fazer parte dessa igreja. Porque se eles tratarem você como eles estão tratando a minha família, você vai ser muito bem tratado. E eu imagino que você será tratado dessa forma, não é? Você viu o irmão que está na recepção? Ele falou assim: eu estou aqui para entregar o melhor sorriso e receber bem os nossos visitantes. De terno, gravata, que bênção! Que bênção! Eu me lembrei de um livro que eu li da Disney, que uma mulher que trabalhava na Disney, da recepção da Disney, há 20 e tantos anos, se eu não me engano. Aí uma pessoa perguntou assim para ela: mas a senhora está aqui há 20 e tantos anos recebendo as pessoas, aqui como recepcionista na Disney, né? Não tem tanto glamour para aquilo que a senhora faz. E ela falou assim: muito pelo contrário. Eu entrego o primeiro sorriso da Disney para todas as pessoas que chegam aqui. Amém. Olha como ela via o serviço que ela fazia. Na verdade, eu vi aquele irmão, fui cumprimentá-lo, porque eu falei assim: está muito bonito, né, para receber você bem aqui, e é assim que esta igreja quer te receber. E eu fiquei muito feliz porque eu fui bem alimentado. O pastor Cláudio, irmão Noemi, cuidou da gente muito bem, e estou muito feliz e grato pela oportunidade de servir aqui junto com os irmãos, né, nesse domingo. Na sexta-feira, a Carol participou do simpósio ali, alguns irmãos daqui da igreja participaram, algumas irmãs, né, de capacitação com o Ministério Infantil. Inclusive a Carol já se ausentou aqui, que ela está lá passando, que ela vai dar aula. Foi barba, cabelo e bigode hoje aqui, pastor Cláudio, da nossa família. Porque daí a irmã Sandra falou: Carol, você vai estar por ali, dá aula para os pequeninos, né, no culto infantil. E aí ela foi agora dar aula lá no culto infantil. Que bênção também. A gente está aqui e a gente se sentiu muito acolhido. A Carol então participou na sexta-feira, lá na Fabapar, no sábado, outro dia todo, e a gente estendeu aqui para estar junto com vocês. Tem sido uma bênção esse tempo aqui. Então, você que nos visita, mais uma vez, seja bem-vindo. E hoje, na parte da manhã, nós falamos que nós que estamos aqui vivendo em comunidade, nós precisamos trazer pessoas que precisam conhecer Jesus. Hoje, na parte da manhã, eu encorajei a igreja para que você estivesse aqui, você que nos visita. Foi uma palavra de coragem, de encorajamento para trazer você. Então saiba que se você está aqui porque alguém que te trouxe te ama muito e quer apresentar o que é de melhor da vida para você, que é Jesus Cristo. Então saiba disso, você está aqui é porque alguém que ama muito você, se preocupa com você, se preocupa com a tua história, com o teu futuro, e trouxe você aqui nessa noite. O texto que eu usei hoje na parte da manhã foi um texto de Marcos capítulo 2, de 1 a 12. E é o mesmo texto que nós vamos usar agora à noite. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2, de 1 a 12. Nós vamos falar hoje sobre um encontro, ou o encontro que muda tudo. O encontro que muda tudo. Na parte da manhã nós falamos ser ou não ser igreja. Encorajando para que a gente cumpra a missão de ser igreja, que é amar o nosso próximo, conduzi-los até Jesus. E agora à noite nós vamos falar sobre um encontro que muda tudo. Amém? Amém. Mesmo assentado, com reverência, eu vou ler o texto, vocês podem acompanhar aí com a sua Bíblia ou com o seu smartphone. Texto de Marcos, capítulo 2. O texto diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus.
Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram um homem na maca, bem de frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Até aqui, vamos orar uma vez mais. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, viva, eficaz, poderosa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, pelo meu intermédio, Senhor, que eu seja apenas um portador da mensagem que é do Senhor, e que ela encontre para lugar nos nossos corações, promova cura, transformação, ó Pai, para a honra e glória do Seu nome, promova salvação. Nós cantamos: o Senhor tem poder para salvar, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, haja através da Tua palavra, da mensagem exposta, Pai, para a edificação da Tua igreja e glorificação do Seu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Meus irmãos, um texto um tanto conhecido, um texto que nós vemos ali a amizade de algumas pessoas que conduziram aquele homem que não podia estar diante de Jesus até Jesus. E nós vemos que esse homem, então, ele tem esse encontro, o encontro que muda tudo, o encontro que mudou tudo na vida daquele homem. Aquele homem, ele entra naquela casa sem muita perspectiva, de forma inusitada, pelo telhado. Ele é descido então pelo telhado, e a Bíblia diz que aqueles amigos que nós retratamos, a Iá é boa, né? Pedir para a Iá fazer uma tela dos 4 amigos descendo o paralítico até Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E a gente tem uma percepção. Eu só fiquei vendo se não tinha 6 dedos na mão de alguma coisa assim, um homem com 2 braços, que às vezes acontece com a Iá, não é verdade? Mas graças a Deus que deu tudo certinho para retratar. Então aqueles homens, eles descem esse paralítico na maca até Jesus, na frente, a Bíblia diz bem de frente de onde Jesus estava. E Jesus olha para aqueles homens e fica admirado com a fé deles e diz: olha, seus pecados estão perdoados. E aí é uma conversa dos mestres dizendo: mas você não pode perdoar pecados, só Deus pode, né? Ou seja, aqueles homens não entendiam que Jesus era Deus, que Jesus é Deus. Então eles questionaram Jesus. E Jesus, para mostrar o seu poder, como nós cantamos aqui: tu és Deus, né? Quem sou eu para negar esse poder? Jesus, para mostrar esse poder, poder para salvar, como nós cantamos, poder para restaurar aquela vida fisicamente, diz: o que é mais fácil? Eu dizer para ele: levanta e vá para casa, ou salvar ele que perdoa os seus pecados? Então eu vou levantar ele aqui e vai para sua casa, né? Mostrando que para ele não tinha diferença alguma ali. E aquele homem, então, ele é salvo dos seus pecados, porque Jesus perdoa os seus pecados. Aquele homem levanta, e eu gosto dessa expressão, de um salto, né? Imagina, alguém que não andava, agora sai daquela casa feliz, alegre e caminhando, levando a sua maca e indo em direção à sua casa. Um encontro que mudou a vida daquele homem, que mudou a história daquele homem. Nessa noite, eu não sei como você chegou aqui. Talvez você veio aqui nessa noite porque um amigo seu insistiu muito com você. Como diz o velho e bom ditado, alguém te encheu muito o saco. Aí você falou: tem tanto tempo que eu estou falando não para ele, eu vou na igreja hoje comigo. Eu não aguento mais postergar. Talvez você veio aqui por conta disso. Você tem um amigo chato. E aí talvez você está cutucando esse amigo chato nesse momento, né? Mas você tem aquele amigo que insistiu muito, que queria que você estivesse aqui. Talvez você veio porque se considera muito esse amigo. E você falou: vamos lá na igreja, tem um culto do amigo, eu preciso levar um amigo, meu amigo mais chegado que meu irmão, você precisa estar lá. E você veio porque você realmente é amigo dele, né? E quis estar aqui. Ou às vezes você veio e nem sabe muito bem por quê. Alguém chamou: vamos lá na igreja no domingo à noite. Você veio, né, sem saber muito o que era esse tal de culto de amigo, né? Ou onde era a igreja, enfim. Mas você está aqui. Mas no fim das contas, Jesus te trouxe aqui. Amém.
Você está aqui porque Jesus quer ter um encontro pessoal contigo nessa noite. Você está aqui porque Jesus quis que você estivesse aqui. Aquele homem foi levado pelos 4 amigos até Jesus porque Jesus quis também. E aquele encontro mudou a vida daquele homem. Você não está aqui por um acaso. Hoje Deus usou um amigo para trazer você até Ele. Hoje Deus usou um amigo para trazer você até Jesus. E existe uma pergunta que vai definir esse encontro nessa noite. Existe uma pergunta que eu e que nós precisamos responder. Ela é pessoal, eu não posso responder por você, eu não posso responder pelo meu filho. Alguém disse que ele é meu irmão. Eu falei, em Cristo é meu irmão, mas ele é meu filho, né? Porque parece muito Henrique comigo. Mas eu não posso responder pelos meus filhos, eu não posso responder pela minha mãe. Cada um de nós somos responsáveis por essa resposta. E a pergunta é a seguinte: o que vai acontecer no momento em que nós estivermos expondo a palavra e você estiver de frente para Jesus? Porque Ele está aqui. Talvez você fale, mas eu não estou vendo, pastor, onde é que Ele está? Você não vê o ar que você respira, que é vital para a sua vida. Jesus também é vital para as nossas vidas, nós não o vemos, nós podemos senti-lo e percebê-lo. A sua presença é real e percebida. Então a pergunta que precisa ser respondida é: você está diante de Jesus, qual vai ser a sua reação? O que você vai fazer quando estiver diante de Jesus? E eu quero, de forma bem breve e objetiva, aplicar algumas lições que nós aprendemos nesse texto. Na parte da manhã nós focamos nos amigos que levaram o amigo até Jesus. Alguém que tinha uma necessidade foi trazido até Jesus. Agora, à noite, eu quero focar na perspectiva do amigo. O que aconteceu com esse amigo, então, que chegou até Jesus? O que foi que aconteceu com ele? E a primeira coisa que eu quero mostrar para você, nessa noite, é que só Jesus pode suprir a nossa maior necessidade. Só Jesus pode suprir a nossa maior necessidade. O texto diz: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, a maior necessidade daquele homem não era voltar a andar, se é que um dia ele andou. Não era sair dali andando. A maior necessidade daquele homem era ter os seus pecados perdoados. E isso só Jesus pode fazer por ele, pode fazer por mim, pode fazer por você. Amém. Só Jesus pode suprir a nossa maior necessidade. Alguém já disse que o nosso coração tem um buraco do tamanho de Jesus, que só Ele pode preencher. Muitas vezes nós tentamos preencher esse vazio que nós sentimos, essa necessidade que a nossa alma anseia pelo nosso Criador, de várias maneiras. Alguns tentam no trabalho, prazer de trabalhar, e trabalhar é muito bom. Outros talvez entram no vício, em alguma bebida, ou em alguma droga, para tentar trazer razão à nossa existência. Mas somente Jesus pode dar razão para a nossa vida e a nossa existência. Mais do que isso, só Jesus pode nos dar a esperança de dias melhores. Quando Jesus olhou para aquele homem, ele não viu apenas o seu corpo, talvez ali já ressequido, talvez ali o corpo já sob os efeitos sem movimentação, né? Atrofiado. Não, quando Jesus olhou para aquele homem, ele viu o coração daquele homem. Ele viu a alma daquele homem. Ele viu a necessidade daquele homem de ter os seus pecados perdoados. Jesus olha para aquele homem e vê uma necessidade além da aparência. E talvez você que está aqui hoje entrou aqui sorrindo por fora, mas triste por dentro. Talvez você veio com um sorriso e disse para o nosso irmão na portaria, na recepção: está tudo bem. E sorriu para ele, mas por dentro você não está bem. Talvez você está sentindo esse vazio. Talvez você entrou triste por dentro, mas com um sorriso para dizer que está tudo bem. Porque bem na verdade que às vezes a gente fala que não está bem e a pessoa não se importa muito com a nossa necessidade. Mas Jesus se importa. Você entrou aqui hoje talvez bem financeiramente, bem profissionalmente, com uma carreira bem estabelecida, mas entrou aqui com a alma vazia. Pastor, parece que me falta algo. Eu tenho tudo que eu preciso financeiramente, vai bem, minha casa está bem, mas ainda me falta algo. Eu quero dizer para você, se você ainda não tem o que falta na sua vida para deixar ela plena e abundante, é Cristo Jesus. É isso que falta para você.
talvez está buscando em algum lugar, talvez tenha vivido dias em meio à multidão, mas se sente sozinho. Nós começamos cantando que Jesus é meu amigo, é meu guia, meu protetor, sem outro haver igual. Nós cantamos que Jesus, Ele não vai nos deixar, é o que diz Hebreus. Tu jamais me deixarás, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Talvez você entrou aqui hoje, cercado de gente, mas com um coração solitário. Eu quero te dizer, nenhuma pessoa, nenhum objeto, nenhuma realização pessoal pode satisfazer essa necessidade, porque é a maior necessidade que a nossa vida tem. Só Jesus Cristo pode satisfazer. Amém. Por isso que o salmista disse: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não significa que a gente vai pedir tudo que a gente quer para Deus e Ele vai nos dar. O que o salmista está dizendo é que quando nós temos a Jesus, quando Jesus é tudo que nós temos, Ele é capaz de satisfazer e de deleitar aquilo que é a necessidade do nosso coração. Não significa que a gente vai pedir tudo para Deus porque a gente ama Ele e vai nos dar. Significa que o que nós mais precisamos, Ele satisfaz. Amém. É o que o salmista entendeu. Nós podemos muitas vezes até funcionar por fora, mas por dentro nós estamos quebrados. Quem nunca se sentiu assim? Fisicamente está bem, emocionalmente, psicologicamente quebrado, machucado, ferido, buscando uma forma de viver. Então o maior problema da minha e da sua vida, meus irmãos, porque eu também tenho esse problema. Eu tenho esse problema. Mas louvado seja Deus, porque um dia Ele me encontrou. Porque perdido estava eu, e um dia eu fui encontrado por Jesus. Louvado seja Deus. Amém. E Ele quer te encontrar nessa noite aqui também. Amém. Ele quer mudar a sua história, como Ele mudou a minha. Se um dia eu tiver a oportunidade de contar meu testemunho para vocês vão ver que testemunho tremendo. Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história, me deu uma família, me deu um ministério, não porque eu mereço, mas porque Ele me alcançou, me salvou, e a graça dele é maravilhosa. Aleluia. Glória a Jesus. O maior problema que eu e que você tem não é um problema físico. Eu manco, tenho pinos na minha perna, mas o maior problema que nós temos é espiritual. O maior problema que nós temos é que um dia nós nos distanciamos do nosso Senhor e Salvador. Adão e Eva escolheram se rebelar contra o Senhor. E a gente sofre esse efeito até hoje. Pastor, eu não fiz nada para me rebelar contra Deus, mas a gente já nasceu assim, nessa condição. Davi diz: em pecado me concedeu minha mãe. Eu sou fruto desse pecado. Então há uma carência nas nossas vidas, há uma necessidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos pecaram e estão distantes do Senhor. Romanos 3,23. Todos pecaram e estão destituídos, separados de Deus. Ou seja, é a condição nossa de vazio, é a condição nossa de solidão. Nós estamos distantes do Senhor porque o pecado nos separa do Senhor. E nenhum esforço humano, meus irmãos, nenhuma atividade, nenhum esforço que eu e você possamos promover é capaz de suprir essa necessidade. Sinto muito te dizer, mas eu acho que você já percebeu isso também. Talvez você... não, isso aqui vai me satisfazer. Por alguns dias, por alguns meses, daqui a pouco volta a solidão de novo. Eu vou encontrar no meu novo trabalho razão de existir. Por algumas semanas, por alguns meses, daqui a pouco volta de novo. Agora eu tenho um relacionamento sólido, me casei, agora estou namorando alguém. Por algum tempo você vai se sentir bem, você vai se sentir satisfeito, daqui a pouco o vazio volta de novo, mesmo que você esteja com o amor da sua vida do seu lado. Porque existe uma necessidade que a minha esposa não pode suprir em mim nem em ela, mas Cristo pode suprir em nós. Jesus está aqui nessa noite e Ele pode suprir a sua necessidade. Jesus está aqui agora. Ele está diante de você. Essa palavra exposta, considere Jesus dizendo para você: eu estou aqui. E se essa necessidade você ainda tem, eu posso supri-la e preencher o vazio do seu coração. Basta você querer. A segunda coisa que nós precisamos entender é que Jesus ele não veio te condenar. Jesus veio te perdoar. Eu gosto muito do texto da mulher adúltera, porque Jesus fala: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Jesus exorta ela: vá e não peques mais. Jesus não veio condenar você. Não vou na igreja não, porque eu sou pecador. Muitas vezes as pessoas têm um olhar crítico de juízo, mas o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, de compaixão e graça. Jesus não veio condenar você. Afinal de contas, nós já estávamos condenados, é o que diz João 3. Nós estávamos condenados.
Porque Deus enviou, né, ao mundo seu Filho unigênito, para que a gente não pereça, porque nós estávamos perecendo sem Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio condenar você, Jesus veio te salvar, Jesus veio te perdoar. E o que isso nos ensina? Olha o que o texto diz. O que ele está dizendo? Isso é uma blasfêmia. Aqueles homens, mestres da lei, são as pessoas estudiosas na tradição judaica que estudavam o Antigo Testamento. E eles estavam ali observando o que Jesus dizia. E quando Jesus diz que os pecados daquele homem estavam perdoados, ele falou, só um pouquinho. O Senhor não pode perdoar os pecados, porque só Deus pode. Então, é o que eles dizem para Jesus. Mas Jesus ele não veio aqui para condenar aquele povo, ele veio perdoar. Né? E aí eles fazem, quem pode, no versículo 7, quem pode perdoar pecado senão Deus? Ao mesmo tempo que eles perguntam, nós já temos a resposta aqui nessa pergunta. Jesus, porque Ele é Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Jesus, Ele é o Deus encarnado. Então quem pode perdoar pecado? Jesus apenas não é um mestre, como eles viam. Jesus, Ele veio aqui para salvar a minha e a sua vida. Jesus não é apenas um rabi, não é apenas um professor, não é apenas um mestre. Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Ele veio para perdoar o meu e o seu pecado, pagar pelo preço do meu e o seu pecado naquela cruz, morrer no meu e no seu lugar. Ele não veio te condenar, Ele veio te salvar, Ele veio te alcançar. Talvez você pense, não há mais saída para a minha vida, não há mais esperança. Eu quero te dizer que o Evangelho de Jesus continua sendo estendido para você. A mão de Jesus ainda está ao seu alcance. Amém. Nessa noite você tem a oportunidade de se render a Ele de uma vez para sempre. Porque quem experimenta Jesus, Salmo 34, provar e vede que o Senhor é bom. É feliz quem nele confia. Quem confia no Senhor, meu irmão, como é bom confiar no Senhor. A gente nunca mais se sente sozinho. Muitas vezes a gente ora e na vida pastoral a gente tem os momentos de solidão. Mas os momentos mais cruéis e de solidão da minha vida, eu senti um abraço dizendo, eu estou aqui com você. E esse abraço era de Jesus. Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou. Ele não veio me julgar, Ele sabe das minhas limitações. Ele veio me perdoar, Ele veio me alcançar, Ele veio me salvar, Ele veio restaurar minha vida, Ele veio mudar a minha sorte, Ele veio transformar o meu coração, tirar um coração de pedra, colocar um coração de carne, me fazer mais parecido com Ele. É isso que Ele veio fazer. Não tem nada de ruim naquilo que Jesus tem para mim e para a sua vida. É só coisa boa. Ele veio com um propósito, perdoar você. Os seus erros, meus irmãos, os seus erros podem ser apagados. A Bíblia diz que toda cédula, que é toda promissória, uma nota promissória, para os mais jovens, o promissório é uma nota amarela que a gente assinava quando teve alguma coisa para alguém, né? Hoje não tem mais isso, né? Mas toda cédula de promissória, toda dívida que você tinha lá, Jesus cravou naquela cruz e rasgou isso. Não há mais condenação para cristão em Cristo Jesus. Hoje é boleto. Hoje é boleto. Todo boleto contra você, Jesus pagou naquela cruz. Toda dívida, todo pecado, Jesus pagou naquela cruz. Pastor, mas eu não mereço. Por que Jesus fez isso por mim? Eu não mereço. Aí que vem a boa notícia, eu também não. Ninguém merece. Isso se chama graça de Deus. Ninguém merece, meus irmãos. O único que era digno de toda honra, toda glória, de não passar pelo que ele passou, era o Cristo. E Ele escolheu passar por mim e por você, obedecendo o plano divino do Senhor. Então seus pecados podem ser apagados, a sua culpa pode ser removida. Pastor, mas você não conhece o meu passado. Meu irmão, a Bíblia diz que o nosso passado ele é apagado. Nós somos uma nova criatura quando Cristo vem habitar no nosso coração. O Senhor não importa o seu passado, Ele quer mudar a sua história. O Senhor não importa o seu passado, Ele sabe que a gente nasceu em pecado. O Senhor importa se você vai estar com Ele lá na eternidade nos céus. O dia que Ele chamar, o dia que Ele voltar na sua vida bendita e gloriosa. Não importa se o Senhor veio você alguém que pecou. Olha o exemplo de Paulo, perseguidor de cristão, assassino, porque ele estava junto, mandando perseguir, mandando apedrejar. Se você olha para a Bíblia lá com Estevão, ele está lá com Estevão vendo tudo que estava acontecendo. E ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Mas ele também diz, a tua graça é suficiente para mim. Há um homem que entendeu que o seu passado foi apagado, que a sua história antiga de perseguidor foi apagada. Porque ele não era mais conhecido como perseguidor de Cristo. Ele era conhecido como Paulo, o apóstolo. É assim que esse homem foi conhecido.
mudou a história dos gentios, começou a pregar, fazer missões, foi um missionário, escreveu mais da metade do Novo Testamento. A gente sim olha para a sua história e vê um passado escuro, um passado sem Jesus, mas o que importa é aquilo que Jesus fez na vida dele e o que aconteceu a partir disso. É isso que Jesus pode fazer na minha vida e na sua. Saulo era um assassino, perseguidor. Jesus transformou a história daquele homem. Pode transformar a minha e a sua história também. Seu passado não pode definir quem você é e o seu futuro. Jesus pode. Jesus diz para aquele homem: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus faz daquele homem um filho. Jesus coloca aquele homem na sua família. Jesus faz daquele homem uma pessoa que está agora com o direito de se assentar na mesa com ele. A mesa da ceia, que nós celebramos uma vez por mês, nós sabemos que um dia Jesus Cristo vai nos servir como anfitrião quando nós formos recebidos na nossa morada eterna. Aquele homem tem o direito de sentar junto do Senhor. Você também pode ter esse direito. Essa pergunta precisa ser respondida. O que eu faço agora sabendo disso? Que Deus não veio aqui nesse mundo através de Jesus para me condenar, mas Ele me perdoar. O que eu faço com essa informação? Ou outra pergunta que nós precisamos responder: onde que nós vamos passar nossa eternidade? Aí hoje é dia de refletirmos sobre isso. Você não precisa pagar pelos seus pecados, você nem pode. Ah, não, eu vou fazer aqui agora um martírio, né? Vou me auto-flagelar. Não adianta. Há uma canção que diz que nós nunca saberemos o preço que foi pago pelos nossos pecados naquela cruz. Como é que a gente pode pagar essa dívida? Não podemos. A resposta é simples: nós não podemos. Mas eu conheço aquele que pode. E o seu nome é Jesus, o Cristo. Ele está aqui. Pode te oferecer perdão nessa noite. Jesus é o único que pode perdoar. E Ele está aqui nessa noite para te oferecer perdão. A terceira: Jesus tem poder para transformar a sua vida. Jesus tem poder para salvar. Nós cantamos: Jesus tem poder. Quem sou eu para negar aquilo que Jesus pode fazer? Ele fez na minha. Eu não estou contando um exemplo que eu ouvi na internet. Eu não estou contando o exemplo de alguém distante que eu vi. Eu estou contando o meu exemplo. O que Jesus fez na minha vida. Na minha vida, meus irmãos. É algo que eu vivi. É algo que eu vi a transformação de dentro para fora. Porque Jesus Cristo tem poder para transformar as nossas vidas. Amém. Glória a Jesus. O texto diz: então, disse ele ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Aquele homem entrou carregado, saiu andando. Aquele homem entrou dependente, saiu transformado. Porque quando Jesus entra na minha e na sua vida, tudo muda. Amém. Tudo muda. Jesus ele não vai melhorar você. Jesus ele não vai aperfeiçoar você. Você não é um ser humano com uma falha que precisa de um ajuste. Jesus vai te dar uma nova vida, uma nova história. É uma nova criatura. Amém. É um nascer de novo. Jesus disse para aquele homem chamado Nicodemos: você precisa nascer de novo. Mas como pode um homem velho voltar para o ventre de uma mãe? Ele disse. E Jesus fala: não, mas não é nascer fisicamente, é nascer do Espírito. Uma nova criatura, uma nova pessoa. Que agora é governada a sua mente, o seu coração, pelo Espírito Santo de Deus, que vai te conduzir em toda a verdade, em toda a justiça, em todo juízo. Que vai te guiar, como o Salmo 23 diz, pelas veredas da justiça. Esse é o pastor que nós precisamos. Jesus ainda faz isso hoje, sabia? O Jesus que fez naquele dia, naquela casa, naquela humilde casa, o Jesus continua fazendo hoje. Aqui no Auer, aqui em Curitiba, pelas vielas, pelas ruas, pelos becos, pela cidade, pelas igrejas, Jesus continua transformando vidas. Porque Ele ainda continua alcançando o pecador. Ele ainda continua. Quando Jesus entra, vícios são quebrados, corações são restaurados, mágoas são deixadas de lado, o perdão é liberado. Quando Jesus entra, casamentos são curados e transformados. Uma vez uma pessoa falou: pastor, você pode fazer uma oração para transformar o nosso casamento? Ou melhor, vai na nossa casa e ora pela nossa casa. Eu falei assim: eu vou orar por vocês. Porque Jesus ele não transforma uma casa, Jesus transforma vidas. E vidas transformadas fazem do casamento um casamento transformado. Jesus não veio salvar coisas, Jesus morreu por pessoas. Então vamos orar por vocês.
Jesus continua fazendo isso. Jesus continua dando vida para aquele que não tem mais sentido de vida. Senhor, eu não sei por que mais eu vivo. A vida já não brilha mais no meu olho. Meu coração já não queima mais. Eu perco até a vontade de viver. Jesus, ele dá de novo sentido à vida. Jesus, ele coloca de novo o ânimo no seu coração. Jesus, ele coloca de novo o brilho nos seus olhos para continuar vivendo agora, não mais para satisfazer os teus desejos, mas para a honra e glória dele. Amém. Jesus, ele coloca de novo a chama no seu coração, de voltar a sonhar, de voltar a viver, não importa a sua idade. Porque você agora é uma nova criatura. Porque agora você nasceu de novo. Novos sonhos, novas expectativas. Aí o amanhã Deus pertence. Se eu não estiver aqui, eu estarei em um lugar muito melhor que aqui, pode ter certeza disso. E é assim que a gente tem que pensar. Nova criatura. Jesus não vai melhorar a sua vida. Jesus vai te dar uma vida nova. Em que Ele governa. E Ele sabe o que é melhor. Sabe, meus irmãos, Jesus está aqui. Eu disse hoje de manhã e torno a dizer: como ar que eu respiro, eu creio que Ele está aqui. Porque foi num culto como esse que um dia eu me reconciliei com Jesus. Eu tive uma experiência, eu vou contar brevemente para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Eu tive uma experiência que eu estava vivendo uma vida bem torta, bem torta. E esse é um exemplo que a gente pode estar na igreja, ministrando louvor e viver distante do Senhor, em rebeldia com o Senhor. Eu vivia a vida do jeito que eu queria, já era casado com a Carol. Vivia uma vida ainda de solteiro. Um dia eu estava com a minha moto, ninguém explica o acidente que eu sofri. A moça disse que não me viu, e ela cruzou e me atingiu na lateral. Disse que eu estava com o farol apagado, todos os vizinhos disseram: não, sua moto está com o farol aceso, ela que não te viu. Mas enfim, quebrou minha perna, eu caí, e eu estava me programando para fazer uma outra cirurgia. E quando eu estava no chão, e eu era um cristão convencido, mas não convertido. Eu sabia que Cristo era Senhor, mas ele era Salvador. Mas ele ainda não era meu Senhor, porque ele não governava a minha vida. Eu estava governando. Toda vez eu sentia esse vazio. Toda vez eu precisava de alguma coisa para me realizar. No chão, meus irmãos, no chão, eu falei assim: Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? Eu cheguei a dizer: que palhaçada é essa? E se você quiser acreditar, você pode acreditar. Se você não quiser, eu ouvi a voz de Deus dentro do meu capacete. Eu ouvi. E a voz do Senhor me disse assim: eu poderia ter te matado agora. Porque essa vida que você está vivendo não é a vida que eu quero para você. Só isso que eu ouvi. E eu me lembrei do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele agirá. E mais ele fará. A partir daquele momento, meus irmãos, minha vida foi transformada. Aleluia. Porque ali eu já era batizado há uns 9 anos. Mas foi ali que eu entreguei minha vida para o Senhor. Amém. Senhor, eu não consigo mais. Toma aqui a chave do meu coração. Com a perna balançando. Fui, fiz a cirurgia, fiz tudo que precisava fazer. Louvado seja Deus por isso. Mas foi ali que Deus mudou a minha história. O dia que eu falei assim: eu não consigo mais, Senhor. Se o Senhor tem poder então para fazer algo, eu entrego agora a minha vida para o Senhor. Faça dela aquilo que o Senhor desejar. Amém. De lá para cá, tive dias difíceis. Dias de choro, dias de alegria. Mas nem um dia mais sozinho. Amém. Nem um dia mais distante do Senhor. Dias difíceis. Dias solitários. Dias em que eu precisava até de alguém para conversar, para dizer algo para mim, olhar e abraçar alguém. E às vezes eu não tinha essa pessoa. Mas eu sabia que Jesus estava ali. Amém. E era Ele que me sustentava. Era Ele que me dava força para continuar caminhando. Porque Ele tem poder para transformar a nossa história, para sustentar as nossas vidas. Ele tem poder. Por isso que eu creio que Ele está aqui. Porque se Ele estava um dia na rua, falando dentro do meu capacete, nós estamos aqui reunidos no nome dEle. Tudo que acontece aqui é para Ele. Amém. Ele está aqui falando com você. Obrigada, Deus. Não olha aqui para o pastor falando uma mensagem para você. Olha aqui é Deus falando contigo, ao seu coração nessa noite. As minhas palavras pouco podem produzir na sua vida. Mas se você aceita as palavras do Senhor, Ele tem poder para transformar
a sua vida. Paulo sabia disso e disse que o Evangelho é o poder de Deus. A palavra dele é o poder de Deus para transformar vidas. Ele está aqui e tem poder e quer transformar a minha e a sua vida. E quarto e último lugar, o encontro com Jesus muda o destino. O encontro com Jesus muda o nosso destino. Olha eu aqui. 2008, quase 20 anos. Olha eu aqui, pastoreando, servindo ao Senhor. E a maior alegria que eu tenho no meu coração é saber que eu estou sendo da vontade de Deus. Amém. A maior alegria que a gente pode ter. Não importa onde a gente esteja. Tem gente que está em Nova York nesse momento e não sente essa alegria. Tem gente que está em Dubai nesse momento e não sente essa alegria. Mas eu estou aqui no Aura nesse momento e sinto. Porque eu sei que eu estou onde Deus me mandou estar aqui hoje. Amém. A maior alegria das nossas vidas é ter o nosso destino mudado pelo Senhor. A gente planeja algo para o futuro, Deus vem e faz muito melhor do que nós pedimos ou pensamos. A melhor coisa da nossa vida é quando nós temos encontro com Jesus. Antes a gente vive achando que sabe o que é o melhor da vida. O melhor da vida é a gente ser completado, cheios do Espírito Santo, para criar o melhor das nossas vidas. Algo que só Jesus pode produzir é quando eu cedo e falo assim, eu não consigo mais, governa. Aí a gente vai ver o que é viver uma vida plena e abundante, como ele promete. O texto diz: aquele homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando. Eu não levantei de um salto naquele dia da moto, porque eu não podia saltar com a perna quebrada. Mas se eu fui para aquele hospital com a minha consciência pesada, porque eu ouvi Deus falando que a minha vida não estava sendo vivida de acordo com o que Ele gostaria, mas com a certeza do meu futuro garantido. Eu falei assim, eu não quero mais viver assim. Faça o que o Senhor deseja. Meus irmãos, não me arrependi nem um pouco. Amém. É bênção atrás de bênção, vitória atrás de vitória. Não é só vitória, como diz a canção, né? Agora é só vitória. Às vezes a gente tem alguns dias difíceis, mas é bênção sem medida. É o que o Salmo 23 nos diz: a bondade, a misericórdia, a fidelidade do Senhor correm atrás de nós todos os dias da minha vida. Eu estava vindo para Curitiba vindo com um carro pensando, a bondade e a misericórdia está vindo logo atrás aqui me alcançando. Que é isso que o Salmo diz, que a bondade do Senhor nos persegue enquanto a gente viver. Uma bênção para nós que somos filhos do Senhor. Bondade, graça, misericórdia, fidelidade do Senhor está comigo, com você todos os dias. Para aqueles que são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez nessa noite, como aquele homem que teve esse encontro e nunca mais depois desse encontro foi o mesmo, talvez você pense nessa noite: mas pastor, eu não sou tão ruim assim. Eu não sou como Paulo, nunca matei ninguém, nem mandei matar, nunca estive nem presenciando um período. Não, meu coração, eu não cometo tanta coisa assim, não sou tão pecador assim. Talvez você está pensando nessa noite assim: ah, pastor, eu entendo, essa palavra faz sentido, mas eu consigo ainda mudar a história da minha vida. Eu controlo a minha vida. Amanhã eu vou levantar, se eu quiser trabalhar, eu trabalho, se eu não quiser, eu não trabalho. Eu que determino o que acontece na minha vida. Talvez você esteja dizendo assim: eu não estou pronto para entregar a minha vida para Jesus. Quero te dizer mais, contar mais um segredo. Ninguém está pronto para entregar a vida para Jesus. Mas é a melhor coisa que tem para a gente fazer. Porque dentro de nós, a gente não quer perder o controle. A gente não quer ceder. Não, Senhor, então faça o Senhor na minha vida. Agora eu não tenho mais governo, agora o Senhor vai governar. É difícil. Nós somos egoístas. É a lei da sobrevivência. Pega duas crianças de 1 aninho e meio, 2, e uma com um carrinho do outro, ela vai e morde. Quem ensinou a morder? Ninguém. É a lei que a gente quer para nós. A gente sabe que é melhor para nós. A gente sabe que é melhor. Então a gente não vai deixar o outro governar aquilo. A gente tem dificuldade de receber conselho, porque a gente sabe que o que a gente pensa é o melhor. A gente entende o que é melhor para nós. E talvez a gente fale: ó, eu não estou pronto ainda, mas nós não estamos prontos. Não espere estar pronto para ter esse encontro com Jesus. Espere estar pronto no dia que Ele vir na sua volta bendita e gloriosa. Que aí você vai se apresentar diante dele, não mais como um pecador, mas como um salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aí para isso nós precisamos estar prontos. Quando se fizer chamada, quando nós cantamos, né? Quando você vai estar lá diante dele,
E eu espero que você que está aqui hoje possa ser recebido, como ele diz, vinde a mim, bendito do meu Pai, e entrar para o gozo do seu Senhor. As portas dos céus abertas, escancaradas para mim e para você. Porque nós aqui, enquanto conscientes, enquanto vivendo aqui, confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor. Aí sim, aí nós vamos estar prontos. Pastor, tem medo da morte? Claro que não. Eu estou pronto para me encontrar com Jesus. Eu tenho certeza que quando eu piscar o meu olho e abrir novamente, eu vou ver a face daquele que me amou e se entregou por mim. Amém. Você está pronto? Você que está aqui, tem certeza? Tem certeza que se Jesus voltar ou se você partir, você vai fechar e abrir o seu olho e vai se encontrar com o seu Senhor e Salvador? Você precisa ter essa certeza. Isso não pode ser uma dúvida na sua vida. Você precisa apenas estar disposto. Você não precisa estar pronto, você precisa estar disposto a entregar sua vida para Jesus e deixar Ele governar. Então preste atenção. Os amigos, eles levaram o paralítico até Jesus, mas quem recebeu o perdão dos seus pecados foi o paralítico. Os seus amigos o levaram até Jesus, mas quem recebeu o perdão foi o paralítico. Seus amigos podem ter até trazido você aqui nessa noite, mas só Jesus pode perdoar você. É você quem vai sair daqui perdoado. É você que vai sair daqui com a sua vida transformada. É você que vai sair daqui com a esperança nova no seu coração. É você que vai sair daqui salvo, lavado pelo sangue de Jesus. É você que vai sair daqui com a esperança de uma vida eterna, de um reencontro com o Senhor, onde não haverá mais choro, mais tristeza, mais pecado. É você que veio. É você que está aqui nessa noite. Seus amigos podem até te trazer aqui, mas a decisão de entregar a sua vida é sua. Eles não podem fazer isso por você, porque eu tenho certeza que se pudessem, já tinham entregado. Porque eles querem o seu bem. Eles querem que você tenha uma vida plena e abundante. Essa vida só Jesus pode dar. Então não importa, meu irmão, minha irmã, você, visitante, amigo, querido, que está aqui nessa noite. Não importa como você começou. Não importa muito a sua história para Jesus. Não importa o seu passado. Jesus está aqui para mudar o seu destino. Jesus está aqui para mudar a sua vida. Não importa o que passou. É hora de colocar um ponto final na sua trajetória sem Jesus. E abrir um novo capítulo da sua vida. Agora com Jesus no trono do seu coração. Sabe, nós iniciamos cantando uma canção, diz, vem assim como está, para adorar o Senhor. A gente também nunca está pronto para se chegar diante de Deus. Mas o véu do tempo foi rasgado. Jesus nos deu esse acesso. Então a gente vem como a gente está. Mas a gente não fica como está. Ele transforma a nossa vida. Ele transforma o nosso coração. Você pode vir como você está, ele te recebe desse jeito. Pastor, mas eu tenho vício, não consigo largar o cigarro, não consigo largar a bebida. Ele te aceita, eu quero te dizer, ele te aceita sim. Amém. E ele vai lutar com você e tem poder para te libertar desse vício. Pastor, minha jornada é assim, você não sabe os meus traumas. Ele te aceita assim como você está, como você chegou aqui. E ele tem poder para transformar a sua vida. Amém. Não importa muito como você chegou, importa como você vai sair. Você pode ver como você está. Jesus não espera por pessoas perfeitas, porque isso não existe. Ele espera por corações quebrantados, dispostos a uma mudança de vida. Eu quero que você baixe sua cabeça onde você está aí. E nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você, se você entende que hoje é uma noite que Jesus está falando contigo, que você coloque de pé no seu lugar. Enquanto nós cantamos essa canção. Se você está entendendo assim, um amigo me trouxe aqui porque ele quer bem. E hoje eu ouvi uma mensagem tão clara da parte de Deus, que Ele quer me salvar, Ele quer mudar a minha história, e Jesus tem o melhor para mim. E você quer se entregar para Ele? Não é um convite para você ser membro desta igreja, não é um convite para você frequentar esta igreja, muito embora você é muito bem-vindo aqui. E se você decidir fazer isso, as pessoas que estão dessa igreja, seus amigos, vão caminhar contigo, vão te ajudar. Porque são seus amigos, porque querem você bem.
Então, nessa noite, se você deseja, Senhor, eu não aguento mais caminhar sozinho, esse vazio só o Senhor pode preencher. Senhor, eu não quero mais viver com essa angústia, com esse medo. Eu não quero mais essa insegurança do futuro. Eu não quero viver mais sem esperança, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu quero convidar você, enquanto nós cantamos, a se colocar de pé. E nós vamos orar por você. Nós queremos caminhar contigo. Nós queremos participar daquilo que Jesus vai fazer na tua vida e na tua história. Então, enquanto nós cantamos e a igreja orando, se você deseja receber Jesus Cristo no seu coração hoje, dizer: Senhor, a minha vida é tua. Eu entrego minha vida nas tuas mãos. Como estou, com as minhas mazelas, com o meu passado, com o meu pecado, me liberta, Senhor, me faz uma nova criatura, como o pastor disse, como a tua palavra disse. Você pode se colocar de pé e nós vamos orar por você nessa noite. Talvez você está distante do Senhor, como eu estava no dia do meu acidente, e você quer voltar para Jesus nessa noite. Ele te recebe de novo, como aquele filho pródigo foi recebido. Porque o dono da casa, o Senhor desta casa, está aqui, não para te julgar, mas para te receber de braços abertos e dizer: filho, que bom que você voltou, porque eu estava sentindo a sua falta. Há também lugar para você. Se você quer voltar para Jesus, reafirmar o seu compromisso com Jesus, se coloque de pé e nós vamos também orar por você. Senhor, eu me achego a ti, tua ira santa merece, o teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Alguém aqui que deseja? Alguém que deseja uma nova vida com Jesus nessa noite? Alguém que está aqui nessa noite que, depois do que ouviu, entende: Senhor, eu preciso de ti, entra no meu coração, muda a minha história. Alguém aqui nessa noite? Nós queremos orar por você. Eu não quero constranger você a se colocar de pé, mas se você deseja fazer essa oração, faça uma oração sincera dentro do seu coração, dizendo ao Senhor: Senhor, eu reconheço a Jesus, porque eu sou pecador, eu preciso do teu perdão, e eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para mudar a minha história e para me salvar. Hoje eu entrego a minha vida, entra no meu coração, muda a minha história, me dá uma nova vida, me dá uma nova identidade como filho do Senhor, filha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem o poder de tocar nos corações. Eu não sei como os meus irmãos entraram aqui. Eu não sei como está o coração deles, mas de uma coisa eu sei: o Senhor sonda cada coração. O Senhor conhece cada um de nós e sabe o que nós precisamos, ó Pai. Nessa noite em que os amigos trouxeram aqui os seus queridos, porque se importam com eles, nessa noite, ó Pai, que nós recebemos os nossos amigos, o maior desejo, ó Pai, que nós temos no nosso coração como um presente, é que a vida deles esteja nas tuas mãos, Senhor.
Que eles, ó Pai, aceitem a salvação que o Senhor estende agora nesse momento e venham como estão. Venham como estão, porque o Senhor por nós morreu naquela cruz. E aceita e continua aceitando o pecador, Senhor. Se alguém fez essa oração, ó Pai, desejo no coração que o Teu Espírito agora possa governar essa vida, dirigir em toda a verdade, em toda a justiça, conduzir, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, para que essa pessoa experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que essa pessoa experimente a vida plena e a vida abundante. Para que esse nosso amigo, ó Pai, experimente o que é ser saciado por algo que só o Senhor pode saciar. Que aprenda o que é ser pleno, completo, sem vazio no coração, porque o Senhor vai o completar nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai. Nós te agradecemos por esse tempo, pela Tua palavra. Pedimos, continue falando aos nossos corações, para que sejamos edificados e para que tudo, ó Pai, que aconteça aqui promova honra e glória ao nome de Cristo.